Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta, né, para falar de Fluminense. E meus amigos, se preparem, porque nós vamos com mais um vídeo um pouco chato de se fazer, mas acredito que seja necessário, né? A gente tem ali uma informação que é importante para que nós venhamos enxergar o porquê o momento do Fluminense é um momento muito difícil, né? E eu quero trazer para você essa informação que é muito importante e também trazer a famosa reflexão e tentar justificar, será que tá certo ou tá errado? Então faz o seguinte, meu amigo, se prepare, vem comigo, se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu, vem fazer parte do canal que não para de crescer, tá? Ative o sininho tricolor também para todas as notificações, assim você não vai perder nada. E não se esqueça de clicar no gostei. O gostei é importantíssimo. O gostei nos ajuda demais. E continue aí nos ajudando. Para não perder o costume, arrebenta no like. Tá bom? Conto com você, arrebenta nesse like aí. Bom, eu estava na academia enquanto eu estava procurando, né, tentando apurar algumas informações, algumas novidades, até sobre a questão de Paulo Henrique Ganso, que tá esquisito pra caramba. Então, beleza. No meio disso, eis que passa o Flu Resenha, coloca o vídeo de um querido amigo que eu tenho. Uma pessoa que eu respeito muito, que é o André do Sentimento Tricolor, tá? Eu e o André, a gente se dá super bem. É claro que é muito difícil você ver os influenciadores, ou aqueles que têm canal, né, ficarem ali sempre socializando, tá? Mas é um cara que eu respeito muito, que também me respeita, e a gente troca ideias, até a gente troca muita ideia, já trocamos muitas ideias ali no Twitter, no Instagram, quer dizer, no WhatsApp. E ele trouxe uma informação que eu preciso colocar aqui na tela para vocês e trocar aquela ideia. Tô aqui no Flu Resenha, tá? Foi o Flu Resenha que colocou isso lá no Twitter, por isso que eu vi. E olha o que aconteceu. Dá para não reclamar? É uma pena que eu não posso mostrar para vocês. Não posso mostrar. Mas eu recebi uma mensagem de uma pessoa do Fluminense falando que a culpa do Maracanã, da torcida estar afastada do clube, é da internet. Pior que eu faço ideia de quem é essa pessoa. Mas como eu não tenho certeza, eu não vou falar. Porque é uma pessoa que também costuma conversar comigo. Confesso pra você que é uma pessoa que eu troco ideia tranquilo, mas é uma pessoa de dentro do Fluminense. Mas dá pra ver que a pessoa dá aquela, né, protegida ali na gestão, né? Então prestou atenção no que aconteceu, né? A torcida tá afastada do clube é da internet. Então, a culpa da torcida estar afastada do clube é da internet. Então, é isso que o Andrezão conseguiu. Por que eu estou gravando esse vídeo aqui? Porque é algo que eu, particularmente, já ouvi também. Toda vez que eu faço algum questionamento sobre alguma coisa dentro do Fluminense, sempre vem aquela narrativa. Não, mas o Fluminense... Me fala como é que era o Fluminense sem o Mário Bittencourt. Porque com o Mário a gente fez isso, a gente fez aquilo. O Mário é um cara sério, o Mário tá trabalhando muito bem. Então, assim, existe dentro do Fluminense hoje, na minha opinião, se ainda nesse país pode dar opinião, tá? Existe, na minha visão, um culto a Mário Bittencourt, como se ele fosse, né, o maior presidente da história, e se não fosse Mário, o Fluminense não conseguiria nada sem o Mário, tá? Eu vejo assim, é minha opinião. Agora, essa informação aqui do André, aonde eles estão culpando, né, isso aqui basicamente é uma culpa, né? Você culpa a torcida, você culpa os influenciadores, tá? Você culpa a gente, o fato da torcida estar longe do Fluminense. E aqui a gente precisa colocar uma pedra, tá? Primeiro, não existe, falo de mim, eu não falo sobre ninguém, falo sobre mim, mas não existe, pelo menos aqui no canal Hora do Flu, nenhum interesse de arrumar qualquer tipo de guerra ou qualquer tipo de problema com a diretoria do Fluminense. Até porque existe de mim um respeito em relação a quem está dentro do clube. Porém, entretanto, todavia, nós precisamos colocar os pingos nos is e entender de quem é essa culpa então. Se dentro do Fluminense eles falam que a culpa é nossa, eu te incluo, tá? Tu achou que tu ia sair bonitão? Tu achou que a culpa ia cair só pra cima de mim? Pra cima do André? Pra cima do Rodrigo, do Ligados?
pra cima da galera? Não, não, não. A culpa cai por cima de você também, porque é por causa da torcida. Aí ele vai falar, é por causa dos influenciadores. Vamos dar uma olhada aqui, continuar o vídeo, só pra gente ter uma ideia. Caralho! É irritante, sim. A culpa é da internet. Então a culpa é da internet, então fica melhor, né? Porque aí já... E é a mesma narrativa que nós vimos do Renato. Eu vou comentar daqui a pouco sobre isso. A culpa é dos influenciadores, a culpa é dos blogueiros, dos twitteiros e dos instagramzeiros e dos tiktokeiros. Então, beleza. Então, o André conseguiu essa informação. Vamos lá. Será que a culpa é nossa mesmo, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar no seguinte. O que é embasado a situação hoje no Fluminense, né? Nesse mundo político, o que se defende é que a diretoria do Fluminense atual conquistou, para muitos, o maior título da história do clube. Para muitos, tá? Incluem a Libertadores como o maior título do clube. Para mim, eu sou um desses caras que comentam isso. Eu acredito que a Libertadores da América é o maior título da história do Fluminense. Na minha humilde opinião, vamos botar assim, o título que eu vi é o maior. E eu vou te falar, a diretoria do Fluminense tem total mérito em relação a esse título, tá? Então, existe um Fluminense. Mário foi lá, montou o elenco. Mário foi lá, comprou briga e trouxe o Diniz de volta, mesmo quando ninguém queria. E com o Diniz, eles construíram um time que foi comparado à máquina. É o único time da história recente que foi comparado à máquina. Nem em 2008, onde a gente tinha um Fluminense muito talentoso. Um Fluminense que infelizmente não conquistou a Libertadores, foi garfado na final. Mas a gente teve um Fluminense muito talentoso. Um Fluminense como música em 2008. Cara, não foi o de 2008 que foi comparado à máquina. Foi o de 2022/23. Esse time foi comparado à máquina, porque jogava um absurdo. Era o melhor futebol do Brasil. Eu fico imaginando as pessoas que não lembram disso. Eu nunca vou esquecer. Foi o Fluminense mais absurdo que eu já vi. Jogava muita bola e era 1, era 2, era 3 e não tinha pra ninguém. O Fluminense enfrentava todo mundo e não tinha essa. O Fluminense jogava bola. Agora, se a diretoria do Fluminense, como eu disse aqui, tem um mérito em relação ao título, por que eles não querem a crítica ou o demérito? Porque eles só querem ficar com o título, mas o que acontece depois, a culpa é da torcida? Peraí, será que é mesmo? Fiz uma perguntinha pro Grok aqui. Eu tenho assinado aqui essa inteligência artificial, que isso ajuda muito a nossa vida, porque às vezes a nossa memória é curta. Então aqui, nós vamos ver, após o maior título, segundo muitos, da história do Fluminense, a gente teve um Fluminense onde estava com dinheiro, porque conquistou a Libertadores da América. O Fluminense onde estava, para eles, equacionado, Fluminense com RCE. Então o Fluminense havia fluxo de caixa, não havia necessidade, a dívida não atrapalhava muito a vida do Fluminense mais. E a gente tinha tudo isso a favor. O Fluminense tinha visibilidade, o Fluminense tinha dinheiro e o Fluminense tinha condições de continuar no topo. Meu amigo, chegar no topo chega. O problema é continuar no topo. Todo mundo sabe disso. E aqui não estou desmerecendo o título da Libertadores. Quem faz isso é louco. Quem desmerece o título da Libertadores é louco. A diretoria do Fluminense tem total, meu respeito, mérito total. É isso aí. Agora, por que hoje, em 2025, a culpa é nossa? Existiu alguma alteração da diretoria do Fluminense? Porque o mesmo que assina a caneta em 2023, e está no Fluminense desde 2019, pelo menos a gestão Mário agora, é o mesmo que assina a caneta hoje. Então vamos lá. Lembra comigo, Fluminense com dinheiro e com visibilidade. Então estamos aqui, contratações do Fluminense após 2023. Então, após o ano mágico do Fluminense, onde tudo deu certo, quais foram as contratações? Vamos lá, Fluminense no topo. Tô no topo, o que eu faço? Quero a manutenção do topo. Vou melhorar o meu time. Olha quem o Fluminense contratou. O Fluminense trouxe Antônio Carlos,
zagueiro do Orlando City. A história desse Antônio Carlos. O Fluminense ficou tentando esse Antônio Carlos, o que é horrível, e o Fluminense ficou tentando vários anos, a contratação dele nunca conseguiu. Mas sei lá, conseguiu, né? A contratação do muito bom Antônio Carlos, que veio na época pra saída do Nino. Não foi isso, diretor? Bom, beleza. Aí, quem mais o Fluminense traz? Fluminense no topo, hein? Campeão da Libertadores. Felipe Alves, goleiro, tá? Foi até uma informação exclusiva nossa aqui, que a gente trouxe, que ele já estava até no CT, Felipe Alves. Aí tem Renato Augusto, jogador que já tinha uma idade avançada, estava no Corinthians, tá? Fazendo meia-culpa. Acredito que todo mundo achou que o Renato Augusto poderia chegar no time do Fluminense e somar, porque por onde passou somou, mas aqui não somou. Então, eles contrataram o Renato Augusto. Aí, Gabriel Pires, jogador que estava na reserva do Botafogo, que já tinha um monte de problemas de lesões. E eles trouxeram, então, Gabriel Pires. E o Fluminense fez um investimento muito alto, quer dizer, na época, né? 14 milhões de reais no Davi Terãs. Continuando. Depois a gente tem Douglas Costa, né? Um jogador que chegou aí realmente, né? Outro que eu faço meia culpa aqui, parte da torcida falou, pô, poderia ser realmente, né, uma boa, mas não estava funcionando e aqui também não funcionou. Aí o Fluminense foi Ranlucumi, jogador também, né, que mal teve oportunidades, era uma jovem promessa. Marquinhos, que estava rodando na Inglaterra, né, e não conseguia se firmar, veio para o Fluminense. Lelê, Fluminense contratou, né, da Ferroviária. Na época, era Volta Redonda, ele era um dos artilheiros do Campeonato Carioca. O Lelê, vou te falar, de todo mundo aqui, o Lelê, eu não o critico, porque o Lelê tava metendo gol, o Lelê tava para tá? Mas eu tô falando, após o título da Libertadores. Esses foram os nomes, tá? Não condiz. Aí tem Thiago Silva, aí aqui eu sei que muita gente acha que a volta do Marcelo e do Thiago Silva é por causa do Mário, mas sinceramente, vocês não acham que Marcelo e Thiago Silva já tinham essa questão de voltar pro Fluminense um dia? É claro que ele tem o mérito de estar no Fluminense nessa época. Entende? Porque Thiago Silva aqui, de fato, é um nome absurdo. Aí que eles contratam Nonato. Nonato que não quis ficar na época do Fluminense, foi lá pra não sei aonde, depois voltou, tava na reserva do Santos na Série B e eles contrataram o Nonato. Aí tem Vitor Hugo, jogador da Série D. Aí Inácio, né, que veio lá do futebol peruano. Kevin Serna, um dos poucos que se acertaram também. Facundo Bernal, esse aqui eu faço meaça de culpa e eu ainda acho que Facundo Bernal vai ser jogador daqui a alguns anos, né? Mas ainda é muito jovem e ainda está desenvolvendo, tá? Aí, Gabriel Fuentes. Esses dois nomes aqui, eu não acho que foi um nome... Eu acho até que era um mercado que o Fluminense poderia explorar mais. Porque Gabriel Fuentes hoje não está funcionando. Mas Gabriel Fuentes, na época, era um dos melhores laterais da Colômbia, lateral esquerdo, e Facundo Bernal, um dos jogadores mais promissores da seleção do Uruguai, tá? Então, beleza. Então, mas de todos esses nomes aqui, o único que tem nome que chegaria no Fluminense para manter um grande nível seria ali o Thiago Silva. Agora, e eu não estou falando das renovações de contrato. Isso aí já é uma outra questão que deixa o Fluminense até hoje... como é que se diz? Deixa o Fluminense aparelhado, né? E quando eu falo aparelhado, não é porque está perfeito, mas porque não tem muito mais o que fazer, porque os contratos são longos. Então, o Fluminense, né, não tem o que fazer muito. Só se a gente sair rompendo o contrato igual um maluco, né? Aí, beleza. Aí, em 2024, após... em 2023... A gente teve essas contratações e em 2024 o que acontece com o Fluminense? Briga pra não cair. Entendeu, né? Aí briga pra não cair. Por quê? Esse tipo de contratações são pra esse nível de não cair. Aí eu pergunto, é culpa da torcida? É culpa dos influenciadores? Foi a gente que foi buscar esses nomes? Beleza. Aí, mesmo após o Fluminense brigar pra não cair, o Fluminense quase caiu em 2024... né? Veio o Mano aí, ajudou. Você teve o Cauã Elias, que se destacou também.
Paulo Henrique Ganso jogou pra caramba em 2024, pouca gente vai falar disso, né? Era um dos poucos, coitado, que tava tentando fazer alguma coisa ali, e show de bola. Em 2025, a gente pensou, ganhamos em 2023 a Libertadores. 2024 brigamos pra não cair. 2025, a gente quer pelo menos paz, porque a gente já sabia que o topo a gente não ia voltar mais, né? E em 2025, quem eles contratam? Freitas, né? Pagando uma nota. Hércules, contratação muito boa, tá? Paulo Baia, acharam o Paulo Baia lá na Série B do Goiás. Joaquim Lavega, não tenho o que falar do Joaquim Lavega, porque ele não joga, não sei. Marcelo Pitaluga, que estava perdido na Europa. René, sem contrato, ninguém queria. Kaique Almeida, esse aqui foi aquela coisa de vendeu pro Watford e depois ele voltou pro Fluminense, né? Né? Aí tem Agustin Canóbio, o Fluminense pagou uma nota por Agustin Canóbio, ainda deu Isaac, uma nota. Otávio, que estava na reserva do Atlético Mineiro. Everaldo, a solução do centroavante, a solução para centroavância do Fluminense. Everaldo, que estava na série A, mas era reserva do Bahia. Lescano, que não tenho o que falar porque não joga. John Kennedy, que voltou do Pachuca. Lúcio Acosta, contratação bizarra, de incrível, maravilhosa. Santiago Moreno, que brigou lá com Portland para poder sair, né? Até agora também não tem muito o que falar, coitado. Não vou julgar aqui a contratação. E Igor Rabelo, que no último jogo ficou no banco para Thiago Santos fazer a zaga. Então, vamos lá. De todas as contratações do Fluminense após 2023, que foi o ápice da diretoria, eles não souberam usar o ápice. Eles contrataram errado. Montaram um elenco horrível. E a culpa é nossa. Então, de todos esses nomes aqui, em 2024, salva-se Thiago Silva, né? Mas quem aqui? Thiago Silva. 2025, Hércules e Lúcio Acosta. Então, assim, pro Fluminense acertar, a diretoria atual acertar, precisa errar 20 para acertar 1. Eu sei que no futebol não se acerta em todas. Isso eu sei. Mas agora, eu te provo e te provei que aquele que assina a caneta foi quem montou esse elenco e foi buscar esses jogadores. Jogadores estes que ontem passou uma vergonha no Castelão, onde não estavam conseguindo acertar passes. 3 passes seguidos não estavam conseguindo acertar. E essa culpa é minha, como influenciador? Essa culpa é da torcida? Não. Essa culpa é sua, Mário Bittencourt. Essa culpa é sua, diretoria do Fluminense. E eu não tô falando isso porque estamos em ano de eleição, porque isso é uma defesa de vocês. Mas em ano de eleição eles estão fazendo isso. Pergunta se eu tenho algum candidato que eu tenho apoiado de forma pública. Eu não faço isso por respeito. Porque aqui eu não tô preocupado em ganhar cargozinho. O Hora do Flu não nasceu para eu depois ficar falando bem de diretoria e depois ganhar um carguinho aí dentro. Aqui a gente nunca fez isso, não. A nossa preocupação é ficar do lado da torcida. A gente erra. A gente, né, às vezes fala o que não deveria falar. Às vezes a gente comete, a gente se excede. Eu me excedo às vezes aqui. Mas a minha fala é sempre verdadeira. Não adianta jogar essa culpa para a diretoria, porque quem assinou não fomos nós. E pelo contrário, muitos desses nomes aqui, eu fiz meia culpa em alguns. Mas em outros, a gente falou que não queria. E vocês trouxeram mesmo assim. Porque se acham melhores do que a torcida. E agora a culpa é da torcida. Agora é culpa dos influenciadores. E isso, meu amigo, não vou aceitar. Vocês aproveitaram e pegaram o melhor momento do Fluminense da história. E o que vocês fizeram com isso? Vocês contrataram um bando de jogador fraco, ruim e que faz a gente passar vergonha. Ah não, Thiago, você não citou a Copa do Mundo de Clubes, que realmente foi algo muito maneiro, foi incrível, foi legal, foi muito bom. Esse ano, o Fluminense está tendo uma das maiores arrecadações da história. Aí eu fico me perguntando, o que vai ser no ano que vem? Porque a última vez que o Fluminense chegou no ápice de arrecadação de dinheiro, eles contrataram essa lista aqui. O que a gente vai ver no ano que vem? Sendo que a gente já tem um contrato, um elenco totalmente aparelhado. Com jogadores com idades e tal. Então, assim, a culpa não é nossa, não. A culpa é de vocês.
Se inscreva no canal, deixa aquele like. Muito obrigado pela oportunidade. Falei pra caramba, talvez esse vídeo nem tenha muito acesso. Mas tá muito claro, né, de quem é a culpa, infelizmente. E aqui, eu não quero ficar arrumando culpados, né? Eu queria arrumar solução. Qual é a solução pro Fluminense hoje? Comente aí. Se inscreva, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal.